Carliane, é um prazer tê-la aqui novamente. Hoje quero propor uma reflexão que me parece o cerne de toda a discussão sobre reforma tributária no Brasil e no mundo. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Você está no canal Game Invest 7. Antes de começarmos, já deixa seu like, compartilha com outros investidores e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. A relação intrinsecamente paradoxal entre a alíquota de um imposto e a receita que ele efetivamente gera. É um tema que transcende a planilha e entra no campo da psicologia econômica. Olá, Rosângela. Agradeço o convite. Você toca no ponto nevrálgico da teoria da finança pública. A intuição primária sugere uma relação linear. Dobre a alíquota, dobre a arrecadação. A realidade, contudo, é descrita por uma função côncava, a famosa e, por vezes, excessivamente simplificada, curva de Laffer. A partir de um ponto ótimo de arrecadação, que chamamos de T asterisco, cada aumento percentual na alíquota gera uma queda mais que proporcional na base de cálculo, resultando em uma receita decrescente. Exato. E o pulo do gato, se me permite a expressão coloquial em meio a um debate tão técnico, está em compreender os mecanismos que provocam essa contração da base tributável. Não se trata de um fenômeno mágico. Estamos falando de respostas comportamentais dos agentes econômicos, que podem ser decompostas nos efeitos substituição e renda. Uma tributação excessiva sobre o trabalho, por exemplo, pode levar um indivíduo a substituir horas de trabalho formal por lazer ou por atividades na economia informal, o efeito substituição. Perfeitamente colocado. E a magnitude dessa resposta é ditada pela elasticidade da base tributária. Uma base altamente elástica, como o lucro de corporações multinacionais, que podem alocar seus resultados em jurisdições de baixa tributação, reage drasticamente a pequenos aumentos de alíquota. Já uma base mais inelástica, como o imposto sobre a propriedade urbana, por exemplo, tende a suportar alíquotas maiores antes que a arrecadação comece a cair. O grande desafio empírico, e onde a maior parte dos modelos falha, é estimar com precisão essas elasticidades, que não são estáticas e variam cultural e temporalmente. E é aqui que eu gostaria de introduzir uma camada de análise que considero fundamental: o impacto assimétrico dessas decisões na estrutura social. Quando discutimos a elasticidade da renda do trabalho, não podemos tratar a força de trabalho como um bloco homogêneo. A tributação, quando desenhada sem essa sensibilidade, pode inadvertidamente penalizar os grupos com menor elasticidade, não por uma questão de escolha, mas por ausência de alternativas. Pensemos no empreendedorismo feminino, muitas vezes materializado em micro e pequenas empresas. Uma complexidade tributária elevada ou alíquotas nominais altas sobre o faturamento podem ser o fator determinante entre a formalização e a permanência na informalidade, o que, no agregado, corrói a base tributária de forma silenciosa e persistente. Brilhante, Rosângela. Você está trazendo a perspectiva de gênero e a heterogeneidade estrutural para o centro do modelo. A tributação, quando desenhada sem essa sensibilidade, pode inadvertidamente penalizar os grupos com menor elasticidade, não por uma questão de escolha, mas por ausência de alternativas. Pensemos no empreendedorismo feminino, muitas vezes materializado em micro e pequenas empresas. Uma complexidade tributária elevada ou alíquotas nominais altas sobre o faturamento podem ser o fator determinante entre a formalização e a permanência na informalidade, o que, no agregado, corrói a base tributária de forma silenciosa e persistente. Exatamente. Portanto, a busca pelo T asterisco não pode ser um exercício puramente econométrico de maximização de receita. Ela deve ser um processo de otimização social, que considera os deadweight losses, pesos mortos, não apenas em termos de eficiência econômica, mas também de bem-estar e equidade. Uma política tributária que eleva a arrecadação em 2%, mas ao custo de empurrar 5% das microempreendedoras para a informalidade, cortando seu acesso a crédito e seguridade, é uma política fiscalmente míope e socialmente regressiva.
Concordo plenamente. A discussão moderna sobre tributação ótima, influenciada por economistas como Saez e Zucman, já incorpora essas preocupações. A fronteira eficiente da arrecadação não é um ponto, mas uma curva de trade-offs. Podemos optar por um sistema que maximize a receita bruta ou por um que maximize uma função de bem-estar social, que pondera a utilidade da receita pública contra as distorções e desigualdades que o sistema de cobrança gera. É uma escolha política fundamental, que deveria estar no cerne de qualquer proposta de reforma. A questão deixa de ser qual a alíquota máxima possível para se tornar qual estrutura tributária constrói a sociedade que desejamos. Uma conclusão precisa e poderosa, Carliane. Arrecadação é um meio, não é um fim em si mesma. E entender seus limites é o primeiro passo para desenhar um sistema que seja não apenas eficiente, mas fundamentalmente justo e promotor do desenvolvimento humano. Obrigada por essa troca tão enriquecedora. A honra foi minha, Rosângela. Debates como este são essenciais para qualificarmos a nossa visão sobre o papel do Estado. Esse foi mais um conteúdo do canal GameInvest 7. Muito obrigado por acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu demais, pessoal!